Meu nome todo? Eunice Batista Salles Faria. Pronto. Se a senhora pudesse descrever a igreja em uma palavra só, escolher de todas as palavras uma palavra só para descrever os anos da senhora na igreja, quais palavras a senhora escolhe? Os anos? É uma palavra para descrever tudo que a senhora já viveu na igreja. Uma felicidade muito grande. Qual recado a senhora deixaria para a nova geração? Olha, eu deixaria o recado que jovens, se quereis trabalhar para servir a Cristo, tem muito o que fazer. Meditai na palavra, meditai no seu amor. Jesus é protetor, amigo sem igual. Crê nele, ó jovens crentes, até o dia final. O que a Igreja Batista Regual da Pituba representa para vocês? Uma família, né? É a minha segunda família, ou talvez a primeira, né? Porque vai ser a família eterna. A IBRP é a família eterna. É uma família, é alicerce, é alimento espiritual, entendeu? É assim, é tudo. É tudo. Não me vejo sem a IBRP. Bom, a Igreja Batista Regular da Pituba, conhecida como IBRP, para mim é família. Para mim E assim, a gente sabe que a igreja é a família de Deus, né, na terra, é a agência, né, do Senhor. Então aqui eu tenho pais, mães, irmãos, né, filhos espirituais, né, crianças dos quais eu vi crescer e pude acompanhar. Para mim, a igreja também representa cuidado. Em muitos momentos da minha vida, eu vi o cuidado de Deus através dos irmãos, o amor de forma, assim, transparente. Então, para mim, IBRP realmente representa isso, né? Representa cuidado, representa família, representa o ensino verdadeiro. Uma família que eu amo, uma família que às vezes eu sinto muita dificuldade de vir para a igreja, até pelos meus problemas de saúde e transporte, essas coisas, né? E tem igreja que eu gosto, onde eu moro, mas não consigo me separar daqui. A IBRP é minha família, né? Eu sou uma pessoa só de cristã na minha casa. Tenho as minhas distâncias com meus irmãos, né? E aqui eu tenho uma família. Minha vida está aqui, né? Os melhores momentos de minha vida estão aqui porque está regada na pessoa que eu mais amo, é Jesus Cristo, né? Então, minha vida está aqui. Olha, a Igreja Batista Regular da Pituba, ela representa algo assim do verdadeiro evangelho, né? Ela representa confiança que nós podemos ter. Eu me sinto muito feliz aqui na Igreja da Pituba, então ela representa muito na minha vida, na vida da nossa família. E a Igreja da Pituba, ela tem sido esse exemplo para mim, né? Como especialmente na palavra, né? É fiel, né? É uma palavra verdadeira, é uma doutrina verdadeira. E eu sou muito amada aqui nessa igreja, desde lá do Serra Vale, sou muito querida e continuo sendo aqui. Uma família. Exatamente. Uma família onde a gente pode abrir o coração, compartilhar, receber conselho. E isso é no geral, né, do pastor aos irmãos. Exatamente. Dessa forma aí, acho que não tem outra explicação, outra definição para
para o que a igreja representa para a gente todos os dias. E eu acho que assim, a gente também não pode não frisar isso, que e é família no sentido mais natural, mas ao mesmo tempo mais cru possível e real, né? Ou seja, família tem seus desafios, família tem seus alinhamentos necessários. Então, assim, nós como, né, instrumentos, como partes do corpo de Cristo, nós estamos em processo contínuo, né, de aperfeiçoamento. E eu acho que, graças a Deus, Deus sempre nos conduziu de tal forma que a gente foi se amoldando à imagem de Cristo. E isso foi o reflexo da igreja ser essa família tão agradável, né? Que a gente pode olhar para trás e dizer, poxa, graças a Deus, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo na nossa igreja e em nós, porque nós não somos os mesmos, né? De lá de trás. E não com aquela ideia de, era bom, mas graças a Deus está ficando muito melhor, para a glória de Deus. A Igreja Batista Regular da Pituba, ela significa muito para mim. Foi aqui que houve a virada de chave na minha vida. Com relação ao ministério, como homem também, pai de família. Aqui eu aprendi mais sobre o ministério do marido, do líder do lar. E hoje eu fico muito feliz e realizado estando como pastor da igreja, ajudando os irmãos, né, e sendo um instrumento de Deus nesse processo que Deus tem feito na nossa igreja. A nossa igreja representa a minha realização, a realização de um sonho. Quando nós chegamos aqui, nós recebemos uma igreja maravilhosa, era um punhadinho de gente, mas irmãos piedosos. E o sonho era justamente que o Senhor fizesse isso crescer, que essa graça que vinha sido derramada no meio desses irmãos, ela se expandisse e alcançasse outras pessoas. Então, ver isso acontecendo hoje em diversos ministérios, em frentes diversas, é uma realização, é um motivo de gratidão, de alegria, de louvor ao Senhor e na expectativa de que o Senhor continue a fazer isso em nosso meio. Pensando assim, em tudo que a IBRP já passou, como é que é olhar para trás e ver a igreja completando 42 anos? É porque é algo assim que a gente nunca imaginou, né? A gente chega numa igreja pequena, já tinha passado por algumas igrejas, então nunca imaginei que Deus ia fazer uma coisa tão grandiosa assim numa igreja, e eu ser participante disso, né? E nós temos visto que pessoas têm chegado à nossa igreja com diversas dificuldades, e Deus é quem tem nos sustentado, né? Todo esse tempo, com o crescimento da igreja. Em tudo a gente vê a mão de Deus dirigindo toda a história para que a gente chegue no que a gente é hoje. Na verdade, é ver como a misericórdia de Deus, né? Ela continua, Deus continua trabalhando mesmo quando a gente não acredita que pode chegar nesse nível, né, de evolução. Desde 2009 que a gente chegou aqui, né, até agora 2026, evoluiu bastante. Então a gente não tinha como mensurar que Deus ia fazer todo esse trabalho aqui na igreja. Nunca a gente nem podia medir isso, hein? Eu percebo que toda a operação de Deus aqui na nossa igreja sempre esteve centrado na palavra. As pessoas que aqui chegaram, os irmãos que se comprometeram com esse trabalho, que têm servido, e os que estão chegando atualmente, todos eles vêm em busca da pregação da palavra de Deus, especialmente a pregação de natureza expositiva. Então, todos os que chegam, eles preenchem uma ficha aqui de intenção de membresia, e dentre as perguntas que são feitas tem essa: o que trouxe você a essa igreja? E todos eles assinalam esse ponto: a fidelidade na pregação da palavra. Então eu vejo que todos os outros processos que acontecem e têm acontecido nessa igreja
fluem justamente desse elemento, que eu considero o elemento fundante, o elemento central, definidor da nossa realidade. A pregação da palavra de Deus, a pregação expositiva. Tudo flui disso. Qual é o sonho de vocês para o futuro da nossa igreja? E qual a mensagem para as próximas gerações da nossa igreja? Fazer uma semana de música. Nossa. Mas pastores, essa questão do espaço, se manter unida, próxima uns dos outros, orando pelos outros, se fortalecendo, crescendo na palavra. Que isso também permaneça, né? Esse zelo, sermos zelosos um pelos outros também, assim como pela palavra. Mas que eles realmente busquem crescer na palavra, ser obedientes a Deus, né? Então, que essa geração ela permaneça fiel, essa nova geração. Amém, exatamente. E tendo esperança e fé que Deus controla e governa tudo de forma soberana, né? Muitas vezes é difícil a gente lembrar desse atributo de Deus, né? Que é a soberania dele. Então, que a gente e essa geração, né, de certa forma, essas futuras gerações, elas têm esperança no Senhor, que acima de todas as coisas Ele vai conduzir e vai continuar sustentando a igreja dele, os servos dele, capacitando. Meu sonho é ver as pessoas adorar a Deus verdadeiramente, né? E que ver cada um tá ali firme com Jesus, porque não é uma igreja cheia, que é tudo, né? Mas ver pessoas verdadeiramente amando e buscando Jesus cada dia, firmemente, buscando em espírito, adorando em espírito e em verdade, porque eu acho que isso é tudo. Busca a Deus acima de tudo, né? Busca a Deus, entrega o teu caminho a Ele, confia nele, e o resto Ele fará verdadeiramente, né? Adorar a Deus em espírito e em verdade. Meu sonho é que a igreja mantenha ou melhore, né, em maturidade espiritual. Eu acredito que é com maturidade espiritual, fé em Cristo, colocar Cristo em todas as coisas, Ele tendo a primazia, que a igreja vai continuar, né, nessa maturidade espiritual. Sem isso, eu creio que a igreja pode sucumbir. Então, nossa oração é isso, é que nós, como os pais, né, como pais, possamos ensinar bem os nossos filhos, para que quando eles estiverem lá, a nossa idade de hoje também, eles possam ver com alegria a igreja, né, e que eles estarão. Então, que continuem crendo em Deus. Confie em Deus, confiem em Deus, coloque Ele em primeiro lugar em suas vidas, porque Ele é o mais importante hoje, será o mais importante também lá na frente. Sem Deus, vamos sucumbir. Que os irmãos continuem, né? Que nós continuemos sendo essas pessoas com essa visão de propagação do Evangelho, né? E que os irmãos arranjem um tempo, desse tempo que Deus deu a vocês, para também servir ao Senhor, né? Aqui na igreja. Eu desejo, né, para os próximos anos, e eu também acredito que é isso que vai acontecer, é o crescimento, né, da nossa igreja em termos da quantidade, mas em termos também de qualidade e também espaço físico, né? Eu acredito que Deus tem nos capacitado para isso, para esse crescimento, para esse avanço nessa localidade em si. Gostaria muito que a gente pudesse realmente se manter nesse local, até mesmo para preservar essa história, né? Esse endereço e também a nossa identidade como Igreja Batista Regular da Pituba. Então, eu espero que a igreja cresça fisicamente, cresça também em números, cresça também em maturidade, que a gente tenha, né, cada vez mais essa cultura de cuidado. Desejo ver também a geração, né, das crianças servindo, amando ao Senhor, levando adiante o bastão, né, da fé e sendo luz na nossa cidade. Que a gente esteja sempre disposto a
fazer a obra do Senhor caminhar. Os filhos, nossos filhos, aprendam uma teologia saudável, aprendam a conhecer Cristo, mantenham essa unidade da igreja de forma saudável, como Renata disse, amando o Cristo acima de tudo e lutando pela mensagem do Evangelho, que nossa igreja continue sendo um farol aqui não só aqui no bairro, né, mas na cidade, porque os membros daqui são de vários locais daqui da cidade e até de outras cidades. Nós estamos aqui, né, para continuar cumprindo essa missão de pregar o Evangelho, de acolher essas famílias que vão chegar ao bairro, que vão chegar nesses novos empreendimentos. E aqui mesmo, perto das suas casas, eles encontrarão uma igreja bíblica, uma igreja fiel às Escrituras, uma igreja na qual eles vão poder encontrar irmãos, nos quais eles podem confiar, eles vão encontrar uma família de Deus aqui. E, se Deus permitir, vamos ainda, até que o Senhor volte, continuar cumprindo essa missão de levar a palavra de Deus às pessoas, né? A palavra de Deus, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como o apóstolo Paulo nos ensina. E acredito que nos próximos anos nós vamos precisar muito disso. Ousadia para continuar proclamando essa palavra do Senhor. Nós estamos caminhando para um mundo cada vez mais hostil ao Evangelho, à palavra de Deus, e nós precisamos continuar sendo fiéis. Eu vejo e desejo para a nossa igreja que ela se torne um modelo, em primeiro lugar, para outras igrejas. E do outro lado, que nós também sejamos um braço para alcançar os perdidos das diversas classes, dos diversos bairros, que essas pessoas ouçam o Evangelho que está sendo pregado aqui e se convertam ao Senhor Jesus Cristo e recebam nova vida. Não esqueçam de onde vocês vieram. Não esqueçam das nossas raízes históricas, teológicas. Não esqueçam das pessoas que o Senhor usou para trazer a igreja até aqui. Certamente a geração de vocês vai ser marcada por desafios singulares, mas vocês podem transitar entre todos os desafios, sem esquecer da adoração, sem esquecer da centralidade do Evangelho e sem se esquecer da necessidade de ter uma solidez bíblica e teológica. Uma celebração de aniversário é um marco que nos convoca a parar, contemplar e agradecer. 42 anos se passaram desde que o Senhor plantou esta igreja. Ao longo dessas décadas, a graça de Deus tem sustentado, corrigido, guiado e edificado esta obra. Essa festa vai além da passagem do tempo. Celebramos a fidelidade de Deus ao seu povo. Se permanecemos até aqui, foi porque o Senhor nos sustentou. Se crescemos, foi porque Ele nos deu graça. E se continuamos, é porque Ele ainda tem propósito para nós. Diante dessas verdades, há duas mensagens que gostaria de deixar. Uma à geração presente, outra à geração futura. Para a geração presente, somos um povo chamados para adorar a Deus. A adoração é a moldura de todas as nossas atividades. Tudo começa e termina em Deus. Nossa igreja permanecerá saudável enquanto Deus continuar sendo o centro, o tesouro e a razão de todas as nossas realizações. Somos também um povo enviado para anunciar o Evangelho. Nosso bairro, nossa cidade, as nações precisam ouvir as boas novas. As pessoas precisam de sentido eterno para a vida. O pecado continua escravizando. E o Senhor Jesus é o único Salvador. Essa mensagem não pode ser silenciada nem ajustada ao sabor do tempo. Ela precisa ser proclamada com clareza, coragem, amor. Além disso, o Senhor, em sua providência, está nos conduzindo a mais um passo. A ampliação deste espaço. A possibilidade de aquisição de um terreno vizinho. A preparação de um lugar maior para acolher mais pessoas. Isso representa mais vidas, mais famílias e mais histórias alcançadas pela graça. Cada avanço dessa nova fase deve ser acompanhado de dependência de Deus. As decisões precisam nascer em oração. Cada conquista deve aprofundar o nosso compromisso e a nossa gratidão. O que estamos construindo hoje será o ambiente espiritual onde nossos descendentes e muitos outros encontrarão o Senhor amanhã. E a geração futura, que herdará a liderança da IBRP.
Lembre-se que vocês não receberão apenas um prédio ampliado. Deixamos a vocês um legado, uma fé vívida, um corpo doutrinário sólido e uma história construída diante de Deus. Por favor, protejam essa herança. Permaneçam firmes na verdade. Os tempos mudam, novas vozes surgem, as pressões aumentam, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Sustentem aquilo que foi fielmente transmitido. Não negociem essa doutrina. Não diluam o Evangelho. Não troquem a fidelidade por aceitação. E lembrem-se da nossa história. Esses registros são testemunhos da ação de Deus entre nós. Ao revisitá-los, vocês reconhecerão como o Senhor nos conduziu, discernirão os seus propósitos e compreenderão a identidade que Ele formou nesse povo. E acima de tudo, vivam com os olhos voltados para o céu. A igreja caminha na expectativa da volta de Cristo. Essa esperança sustenta a perseverança, purifica a vida e dá sentido a cada esforço. Tudo o que fizemos aqui encontrará seu verdadeiro significado naquele dia. E é exatamente nesse ponto que a história da IBRP se encontra agora. O passado testemunhando a fidelidade de Deus, o presente nos chamando à responsabilidade e o futuro nos convocando à perseverança. Somos parte de uma obra que começou antes de nós e continuará depois de nós. Por isso, igreja presente e igreja futura, permaneçamos naquilo que recebemos, adorando com reverência, proclamando com fidelidade, avançando com coragem, esperando com expectativa. E quando essa geração passar o bastão, a próxima encontre uma igreja viva, firme e comprometida com Deus. E acima de tudo, o Senhor continue sendo visto em nós, não apenas no que construímos, mas no modo como vivemos. Porque, no final das contas, não será o tamanho do prédio que contará, nem a extensão da nossa história, nem a quantidade dos nossos feitos. Será a fidelidade. E que se diga de nós, diante de Deus e diante dos homens, eles foram fiéis até o fim. Que Deus nos abençoe. Parabéns, IBRP, pelos 42 anos.